Olá pessoal, eu me chamo Vitória da Silva Guimarães e estou aqui com os meus amigos Eduardo Fernandes e Plácido Coman para essa aula sobre grupos simétricos e diedrais ministradas na disciplina de Estruturas Algébricas pelo professor Rian Lopes de Lima. Bom, o que é um grupo simétrico? Podemos formar um grupo com as funções, será? Bom, a resposta é que sim, podemos. E para isso escolhemos a composição como operação do grupo. O fechamento, ou seja, a função f de x leva em x, a associatividade, ou seja, f de 1 composta com f de 2, tudo isso composta com f de 3 de x, é a mesma coisa que f de 1 composta com f de 2 vezes f de 3 de x. E operando tudo isso, nós chegamos ao resultado de f de 1 operada com f de 2 operada com f de 3 de x. No elemento neutro, a gente tem que, nesse caso, ele é a função identidade no grupo simétrico. Ou seja, I, né, que a gente denota pela função identidade, leva de x em x, ou seja, um elemento nele mesmo. Pois f composta com a identidade de x é a mesma coisa que f vezes a identidade de x, que vai ser a f de x. E assim vice-versa. O elemento simétrico de uma função f em relação à composição é dado pela função inversa, ou seja, f elevado a menos 1, a qual só existe f se ela for uma abjeção. Sendo assim, s de x é igual a f, que é uma função que leva de x em x, tal que essa f, ou seja, essa função, é uma abjeção. E a gente diz que isso é um grupo com a composição chamado de grupo simétrico de x. Se x possuir n elementos, a gente denota da forma x igual a 1, 2, 3 até n, e a gente escreve o grupo simétrico na forma Sn igual a sigma 1 até n, que leva de 1 até n, tal que o sigma, o que a gente chama de função, é uma abjeção. Bom, agora vamos aos exemplos. Na primeira a gente tem o S1, que é a própria função identidade, porque um elemento neutro ele sempre vai estar em qualquer grupo, independente da ordem, e como esse grupo ele só tem apenas um elemento, só pode ser o neutro. Na 2, o S2 ele tem dois elementos, o neutro e uma função f qualquer. Vemos que se a função identidade de 1 e 2 vai para 1 e 2, então o 1 vai para o 1 e o 2 vai para o 2. E se a f de 1 e 2 vai para 1 e 2, então o 1 vai para o 2 e o 2 vai para o 1. Então a gente pode perceber que o sigma pertence ao Sn, ele é uma permutação dos elementos de 1, 2, 3 até n. Por isso que Sn também é conhecido como grupo das permutações de n elementos. Logo, a ordem de Sn é igual a n fatorial. Bom, nesse terceiro exemplo a gente tem o S3, que pode ser escrito como a função identidade f12, f13, f23, f123 e f231. E como a gente viu, a ordem de S3 é igual a 3 fatorial, logo 6. A gente pode fazer algumas operações. Então a gente tem a função identidade, que leva 1, 2 e 3 em 1, 2 e 3. Então o 1 vai no 1, o 2 vai no 2 e o 3 vai no 3. Se a gente tem f12 da mesma função, quer dizer que o 1 vai no 2 e o 2 volta para o 1. E o 3 vai no 3. Se a gente tem f23 da mesma função, a gente tem o 1 indo para o 1, o 2 indo para o 3 e o 3 voltando no 2. F1, 2, 3, levando 1, 2, 3 em 1, 2, 3, então a gente tem que o 1 vai para o 2, o 2 vai para o 3 e o 3 volta para o 1. E por último, o F2, 3 e 1, que é a mesma coisa que o F1, 2, 3. O 2 iria no 3, o 3 iria para o 1 e o 1 voltaria no 2. Agora vamos ver um pouco sobre notação matricial. Seja sigma pertencente a Sn, denotaremos sigma igual a 1, 2, 3 até n na primeira linha da matriz e na segunda, sigma 1, sigma 2, sigma 3 até sigma n.
Nessa notação, nós temos que o elemento neutro será a função identidade, igual a 1, 2 até n na primeira linha e na segunda também da mesma matriz. Para a gente obter o inverso, temos que trocar as linhas de sigma, conforme a gente pode ver aqui abaixo. Então, sigma igual a 1, 2, 3 até n na primeira linha da matriz, na segunda, sigma 1, sigma 2, sigma 3 até sigma n. E para a gente obter o inverso, a gente precisa trocar, pois desse jeito é feito na composição de matriz, né? Então, fica sigma elevado a menos 1, que é a nossa função inversa, é igual aí o que a gente tinha na segunda linha da primeira matriz, a gente coloca na primeira linha da segunda matriz. Então, a primeira linha fica sigma 1, sigma 2, sigma 3 até sigma n. Na segunda linha, 1, 2, 3 até n. Bom, agora o exemplo. Seja F123 de 123 indo para 123 no S3, dado por o 1 indo para o 2, o 2 para o 3 para o 1. Usando a notação matricial, isso quer dizer que o F123 é igual a essa matriz, 123 e 231. Note que ali em cima, o 1 está indo para o 2, o 2 está indo para o 3 e o 3 está indo para o 1. Vai ser a mesma coisa na matriz. O 1 em cima indo para o 2, o 2 em cima indo para o 3 e o 3 em cima indo para o 1. Nesse segundo exemplo, a gente quer obter o inverso de sigma, que é dado por essa raiz. 1, 2, 3, 4, 5, e embaixo 4, 5, 1, 3 e 2. Para obter o inverso, a gente simplesmente inverte a linha de cima com a linha de baixo. A gente vai obter 4, 5, 1, 3 e 2, e embaixo 1, 2, 3, 4, 5. Nessa segunda igualdade, o que aconteceu? A gente reorganizou os números de cima em ordem. Perceba que o 1 na igualdade anterior ele está relacionado com o 3. Logo, na segunda igualdade, a gente tem 1 e 3. O 2 com o 5, o 3 com o 4 com o 1 e o 5 com o 2. A gente simplesmente reorganizou nessa segunda igualdade. Na notação cíclica, a gente tem que ela consiste em escrever uma permutação considerando as voltas completas. Por exemplo, aqui a gente tem uma matriz dada por sigma igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 na primeira linha, e na segunda, 5, 3, 2, 7, 1, 4, 9, 6, 8. Podemos começar por qualquer elemento que a gente quiser, mas por costume a gente começa pelo 1. Então vamos lá. O 1, ele leva no 5. O 5, quando a gente vai procurar, ele leva no 1 de novo. Então, a gente fecha essa volta. Da mesma maneira no 2. O 2, ele leva no 3. O 3, ele volta pro 2. E aí, a gente também fecha a volta. Já no 4, nós temos que ele leva no 7. Já o 7 leva no 9. O 9 leva no 8. O 8 leva no 6. E, por fim, o 6 leva no 4. Então, sempre que a gente voltar no nosso número de origem, nós fechamos a volta. E é assim que a gente escreve a notação por ciclos. Então, sigma é igual de 1 a 5. Como começou no 1 e fechou no 5, a gente coloca entre parênteses. E, da mesma forma, o 2 e o 3. E no outro parênteses, 4, 7, 9, 8, 6. Além disso, o elemento neutro é denotado por I igual a 1. Quando a gente realiza o produto entre dois ou mais ciclos, sempre a gente realiza ele da direita para a esquerda. Sendo assim, a gente vê onde cada elemento vai levar o outro. Teremos, por via de regra, apenas que os ciclos disjuntos serão comutativos, ou seja, se há algum elemento em comum entre dois ou mais ciclos, devemos realizar o produto conforme a ordem que é apresentado. Exemplo. Vejamos o produto abaixo. A gente tem o primeiro ciclo 1, 2 e 3, sendo operado com um segundo 1, 3 e 2. Começamos analisando por costume o número 1. A gente busca sempre nos ciclos da direita para a esquerda. E dentro do ciclo a gente associa esse mesmo número com o da direita. No caso, o número 1 ele se encontra no primeiro ciclo, da direita para a esquerda,
e dentro do ciclo ele está associado com o número 3, que por sua vez no outro ciclo está associado ao número 1. Porque como se trata de um ciclo, é como se tivesse completado uma volta. Logo, o número 1 é um ciclo fechado, pois volta nele mesmo. O número 2, ele está no primeiro ciclo, associado com o número 1, e no outro ciclo, o 1 está associado ao 2. Logo, a gente tem um ciclo fechado em 2. Mesma coisa se a gente analisar o 3. Descobrimos então que nesse exemplo, se a gente operar esses dois ciclos, o resultado vai ser o elemento neutro. Ou seja, o inverso do ciclo 1, 2 e 3 é igual ao 1, 3 e 2. E vice-versa. Agora vejamos outro exemplo. A gente tem os seguintes ciclos: 1 e 3, 4 e 2, 6, 5, 3, 7 e 1, 5, 1, 3 e 8 e 9 e 2. Mesma coisa do exemplo de cima, mesmo processo a gente vai utilizar. A gente procura o número 1, achamos no segundo ciclo associado ao 3, e o 3 no quarto ciclo, da direita para a esquerda, associado ao 5, que por sua vez não se encontra nos outros ciclos. Então a gente deixa, por enquanto, somente o 1 e o 5 dentro do ciclo. E é importante destacar que a gente precisa procurar pelo número até o final dos ciclos. A gente anota o 5, pois ele não aparece em nenhum outro ciclo à esquerda. Começamos novamente analisando o 5, encontramos sendo associado com o 1, que por sua vez está associado no outro ciclo com o número 7. Anotamos o 7, analisamos ele e encontramos que ele está associado com o 1. E o 1 associado com o 3. Anotamos o 3 e analisamos ele sendo associado ao 8. Anotamos o 8, analisamos o 8, descobrimos que o 8 está associado ao 5, que está associado ao 3, que volta no 1, fechando o primeiro ciclo. A gente só termina de operar os ciclos quando a gente tem todos os elementos. A gente repete então o processo para o segundo ciclo, só que começando com o número 2. Obtemos o segundo ciclo sendo formado por 2, 9, 6 e 4. Agora, veremos uma proposição que diz: a ordem de um R ciclo é R. Bom, vamos para a demonstração. Considere o R ciclo sigma igual a 1 a 2 até AI mais 1 até a R. Bom, vejamos que sigma de AI é igual a I mais 1. Sigma ao quadrado de AI é a mesma coisa que sigma vezes sigma de AI, que é igual a sigma de AI mais 1, que nós temos AI mais 2. Por lógica, consequentemente, sigma de elevado a R menos I de AI é igual a I mais R menos I, que vai ser o próprio AR. Dando continuação, sigma elevado a R menos I mais 1 de AI é igual a 1. Sigma elevado a R menos I mais 2 de AI é igual a 2. E assim, sigma elevado a R de AI é igual a R menos I mais I de AI, que é igual a I. Portanto, a gente pode concluir que sigma elevado a R é igual a I. E, consequentemente, o sigma igual a R. Uma outra proposição é que A1, A2, A3 até a R menos 1 a R, tudo isso elevado a menos 1, é igual a A1, a R menos 1 até A3, A2. Bom, como a ordem de sigma é R, então sigma elevado a menos 1, ou seja, é igual a sigma elevado a R menos 1. Vamos ver que sigma elevado a R menos 1 leva a I em uma posição anterior. Daí, sigma elevado a R menos 1 de A1 é igual a R. Sigma elevado a R menos 1 de A2 é igual a 1. Sigma elevado a R menos 1 de A3 é igual a 2. E assim nós chegamos que sigma elevado a R menos 1 de AR é igual a R menos 1. Portanto, o inverso é dado por sigma elevado a R menos 1 é igual a A1, a R menos 1, assim por sequência,
A3 e A2 no último elemento. Nosso objetivo agora é obter o inverso de 2 e 3 e 1, 5, 4. A gente pode separar o inverso desses dois ciclos. 2 e o 3 ele não muda a ordem, porque ele só possui dois elementos. Já em 1, 5, 4 é mudada a ordem para 1, 4, 5, conforme a gente viu anteriormente na demonstração. No segundo exemplo, temos que calcular o inverso de 1, 2, 4 e 1, 3 e 2. Nesse caso, a gente precisa resolver esses dois ciclos antes de calcular o inverso. A gente vai obter, então, 1, 3 e 4, e fazendo o inverso vai resultar em 1, 4 e 3. A diferença entre esses dois exemplos está nos ciclos. O primeiro a gente tem dois ciclos disjuntos, ou seja, os dois ciclos não possuem elementos em comum. Já o de baixo ele possui elementos em comum. Logo a gente precisa resolver primeiro para depois calcular o inverso. Bom, nossa colega Vitória nos explicou a respeito do grupo simétrico, que é o grupo das funções. Explicou também algumas notações e também o nosso colega Eduardo fez alguns exemplos. Agora nós veremos sobre o grupo diedral. Enquanto o grupo simétrico era um grupo com as funções, aqui nós teremos o grupo diedral, que será um grupo com polígonos. E esses mesmos lá da geometria nós traremos aqui para a álgebra também. Bom, consideraremos Pn um polígono regular de n lados. Ou seja, se ele será regular, isso nos diz que todos os ângulos internos terão o mesmo tamanho. Daí o grupo diedral Dn será Dn igual ao sigma, que leva de P em P, tal que o sigma é uma bijeção e sigma de Pn é o próprio Pn. Ou seja, o sigma não altera o polígono, sendo assim uma simetria. Ou seja, como é uma simetria, mantém o polígono igual, não altera em momento algum a forma do polígono. Altera somente os vértices, a ordem dos vértices, somente isso. Como Dn está contido em Sn, temos que o grupo satisfaz todas as condições para ser um grupo. Ademais, Dn é fechado, pois sigma do tal de Pn é igual ao sigma de Pn, que é igual ao próprio Pn. Isso vale para todos sigmas e tals pertencentes ao grupo Dn. Já que o grupo diedral é a respeito de bijeções, nós iremos apresentar aqui dois tipos de bijeções que são invariantes em um polígono regular. São elas: primeiro, a rotação, que iremos representar pela letra R, e depois a reflexão, que iremos representar pela letra S. Primeiro, a rotação, ela plana no sentido horário, sempre no sentido horário, de 2π sobre n em torno do eixo que passa pelo centro da circunferência que circunscreve o polígono P. De modo geral, de modo mais prático, a rotação ela leva um vértice no próximo vértice consecutivo. É o que podemos observar na figura do pentágono. Após rotacionar uma vez, levamos um vértice ao outro consecutivo. Mais uma vez, um vértice ao outro consecutivo. Ou seja, para retornar à posição original, nós devemos fazer n rotações. Neste caso, 5 rotações. Ao fazer 5 rotações, voltamos na figura original. Com isso, a gente tem o quê? Que r elevado a n é igual a i, ou seja, é o elemento neutro. Já a reflexão nada mais é também do que uma rotação, só que é uma rotação espacial, está no espaço, de 180 graus. De modo prático, apenas vira um lado para o outro, e vice-versa, em torno de um eixo de simetria do polígono Pn em questão. Podemos ver no exemplo novamente do mesmo pentágono anterior, que ao refletir o pentágono uma vez, invertemos ele. Ao inverter novamente, voltamos na posição original. Logo, para a gente retornar à posição original, fazemos apenas duas reflexões.
Com isso, S elevado a 2 é igual a I. Com isso, a gente tem duas informações aqui já. Primeiro, que a ordem de R, que é a rotação, será N. Porque, como vimos nos slides anterior, R elevado a N é igual a I. E aqui, o S, que é a reflexão, a ordem será 2, pois S elevado a 2 é igual a I. Bom, como visto, então, no nosso grupo diedral, nós teremos N rotações, que serão R elevado a 2, até R elevado a N menos 1, e o R elevado a N é o próprio neutro. E teremos também N reflexões, que é o S1, S2 até o Sn. Lembrando que esse subíndice 1, 2 até o N são os vértices do nosso polígono. Como então nós temos N rotações e N reflexões, a notação de grupo diedral é redefinido para D2N. Somamos o N rotações com N reflexões e chegamos em 2N. Mas para que isso? Para destacar que a ordem do nosso grupo diedral é justamente este 2N. Teremos então 2N elementos no nosso grupo. Além disso, vamos fixar também S sem subíndice como sendo a reflexão que passa pelo vértice 1. Se nós quisermos falar de S2, S3 até Sn, nós denotaremos o índice. Contudo, quando apenas tivermos S, significa que estamos falando do S1. Vamos agora observar o que acontece quando a gente compõe uma reflexão S com uma rotação R qualquer, ou seja, um SRI, onde este I é um índice qualquer. Fazendo essa composição, supomos que resulta numa rotação R elevado a J, ou seja, outra rotação qualquer. Operando R elevado a menos I pela direita nos dois termos dessa igualdade, nós chegamos que a reflexão S, na verdade, é uma rotação de ordem J menos I, o que é um absurdo. Como uma reflexão vai se tornar uma rotação? Absurdo isso. Logo, SR elevado a I só pode ser uma reflexão. Ou seja, quando nós compomos S com um R qualquer, isso resulta numa reflexão também. Agora que já vimos algumas informações sobre o grupo diedral, nosso colega Eduardo fará um exemplo que ilustra tudo isso que nós falamos aqui. Considere S5 a reflexão em torno do vértice 5 de um pentágono regular. Então aqui a gente tem a figura do nosso pentágono. O eixo escolhido foi o vértice 5. Então S5 é a reflexão em torno do eixo de simetria que passa pelo vértice 5. Logo, na segunda figura, o vértice 1 troca de lugar com o 4 e o 2 troca de lugar com o 3. Vamos ilustrar a ação de SR ao cubo. Lembrando que o R são as rotações e o S são as reflexões. Na nossa primeira figura aqui, para a segunda, a nossa figura ela sofre uma rotação no sentido horário 3 vezes. E logo abaixo, a nossa figura sofre uma reflexão em torno do eixo de simetria que passa pelo vértice 1. Logo, o vértice 5 troca com o 2 e o vértice 4 troca com o 3. Desse modo, concluímos que o S5 é igual ao SR ao cubo. E o SR ao cubo, como é uma composição, ele se aplica primeiro a R 3 vezes e por último a S. Assim a gente pode concluir que a reflexão S5 em torno do eixo que passa pelo vértice 5 pode ser vista como uma ação de 3 rotações e, por fim, uma reflexão em torno do eixo que passa pelo vértice 1. Agora, depois de fazermos os nossos exemplos acima, vamos agora ver como a gente pode escrever R e S pela notação de ciclos. Lembrando que R é a nossa rotação,
Ou seja, o que a rotação nos faz? Leva o vértice 1 até o vértice 2, o vértice 2 até o 3 até o 4, e assim vai indo até que chegamos no vértice n-1, que leva até o n, e o n nos leva até, novamente, lá no 1. Então, é assim que escreveremos o R. 1, 2, 3, 4, até n-1, n. Já o S, lembrando que o S é a nossa reflexão que passa pelo vértice 1, será quem? É o vértice 2 levado no vértice N. E também o vértice N levado no vértice 2. É uma ida e uma volta. Temos também o vértice 3 levado no vértice N-1. O vértice 4 levado no N-2. E assim vai indo até contemplar todos os vértices do nosso polígono. Bom, agora a proposição abaixo nos mostra como podemos interagir uma rotação com uma reflexão. Ou seja, SR é igual a R-1S. Ou seja, nós vamos operar uma reflexão com uma rotação, e isso, se mudarmos a posição deles, nos resulta em quê? No R-1S, ou seja, o inverso do R operado com o S. Para demonstrar isso, vamos calcular R-1S e SR separadamente. Como nós vamos chegar no mesmo resultado, só podemos concluir que são iguais. Vejamos. SR, primeiro, o produto de ciclos do S, que é quem? 2N, 3N-1, 4N-2, até contemplar todos os vértices. E, por último, o R. Quem que é o R? 1, 2, 3, até N-1, N. Operando, vamos começar com o elemento 1, o vértice 1. 1 nos leva no 2, 2 nos leva no N. E acabou por aí. O elemento 2 nos leva no 3, o 3 nos leva no N-1. Acabou por aí. 3 nos leva no 4, 4 nos leva N-2. Encerrou por aí. E assim vamos fazer até contemplar todos os vértices, todos os elementos. Ou seja, nós temos 1, N, 2, N-1, 3, N-2, 4, N-3 e assim sucessivamente. Já o R-1S, notamos que R-1, na verdade, é o inverso de R. Ou seja, começamos em N, N-1, N-2, até 3, 2, 1. E aí temos o produto de ciclos de S, que é quem? 2N, 3N-1, 4N-2 e assim sucessivamente. Fazendo novamente o produto de ciclos, como que nós obtemos o resultado? Começamos no vértice 1, elemento 1. 1 nos leva no N e encerra por aí. O 2 nos leva no N, N nos leva no N-1, encerra por aí. 3 nos leva no N-1, N-1 nos leva no N-2, encerrou por aí. E assim sucessivamente até contemplar todos os elementos. Concluímos então com isso que SR e R-1S chegam no mesmo resultado, ou seja, só pode ser igual. Logo, SR igual R-1S. A proposição acima nos garante, nos mostra, nos dá que o nosso grupo diedral é formado por dois elementos. Quem são esses dois elementos? R e S. E como fica
os elementos do nosso grupo diedral genérico, ou seja, um grupo diedral qualquer, será quem? O neutro, que pode ser representado como R elevado a N ou S elevado a 2. Temos as rotações R, R elevado a 2 até R elevado a N menos 1. E temos as reflexões S, SR, SR elevado a 2 até SR elevado a N menos 1. Fazendo um exemplo, um comparativo, vamos pegar o pentágono. Pentágono é uma figura, um polígono de 5 lados. Logo temos D2 vezes 5, que na verdade é o nosso D10. Logo de cara, temos a informação então que este grupo terá o quê? 10 elementos. Já que a ordem é 2n e 2n é 10, só pode ser então 10 elementos. Temos quais elementos então? O neutro, temos as rotações R, R elevado a 2, R elevado a 3, R elevado a 4, e temos as reflexões S, SR, SR elevado a 2, SR elevado a 3 e SR elevado a 4. Já que nós sabemos quem são os geradores no grupo diedral, que como vimos é o R e o S, nós podemos fazer agora uma descrição do grupo diedral de forma abstrata, como sendo o gerado de D2N igual ao gerado de A e B, tal que A ao quadrado igual a E igual a B elevado a N, onde BA é igual a AB menos 1, que é igual a BN menos 1. A seria a reflexão, já que tem ordem 2, e B seria a rotação, já que tem ordem N. Isso tudo para manter a igualdade da proposição anterior. Então, agora sabendo que a gente pode descrever o grupo diedral desta forma, vamos fazer um exemplo. Mesmo não fazendo sentido geometricamente, o n igual a 2, visto que seria necessário ter um polígono de 2 lados, de maneira abstrata podemos considerar o D2n, n igual a 2, então seria o D4, que seria o grupo gerado AB, tal que A elevado a 2 é igual ao neutro, que é igual ao B elevado a 2, e várias mesmas condições. BA é igual a B menos 1, que é igual a B. E os elementos desse grupo seriam, então, o neutro, o A, B e a B. 4 elementos. Como o D4 é abeliano e satisfaz que AB elevado a 2 resulta no final no neutro, então ele pode ser também descrito como grupo de Klein. Perceba que apenas o D4, não é o grupo diedral em geral, apenas o exemplo do D4 pode ser descrito como grupo de Klein também. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Agradecemos por terem assistido. A gente vai deixar aqui nos comentários as referências bibliográficas que a gente utilizou para a confecção desse material, que foram diretamente tiradas das notas de aula do professor Rian Lopes de Lima e que pode ser encontrada no site Compartilhando Matemática, nas notas de aula. Além do mais, não se esqueçam de curtir e compartilhar nosso vídeo, além de visitar o nosso canal aqui no YouTube.